Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui professor José Roberto do Unicursos de São José dos Campos com um vídeo, um conteúdo diretamente para você que vai fazer o concurso de soldado da PM nesse domingo. A ideia desse vídeo é passar dicas de como você fazer uma prova de uma maneira bem tranquila, controle emocional e atitude que você deve ter nessa prova para que você não perca pontos de bobeira e muito provavelmente acerte questões que você erraria se você não souber daquilo que eu vou estar falando para você aqui hoje. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Aqui embaixo tem um canal do WhatsApp, eu peço para você se inscrever nesse canal, porque nesse canal a gente vai estar passando informações sobre todas as fases desse concurso do soldado da PM, que começa agora com a primeira fase, que é a fase da prova objetiva. Vem comigo então, eu vou passar para vocês aqui os slides, né, de como fazer essa prova de soldado da PM. E nessa semana, se você está assistindo esse vídeo na quarta, quinta, sexta, né, é a semana mais importante. Aqui eu já tenho algumas dicas para passar para você, né, de organizar essa semana o seu quadro horário, o que você vai fazer na quinta, na sexta, no sábado, né, fazer revisões, se você fez os mapas mentais, né, ou procurar fazer as revisões, principalmente daqueles pontos que você ficou com algumas dúvidas, né? E essa parte de afirmações, respiração e visualização faz parte do controle emocional que eu vou passar para você agora, né, de como você pode utilizar essas técnicas poderosas, né? Afirmações, ele tem a ver com seus diálogos internos, né? Tipo assim, eu vou fazer a prova domingo, será que eu vou me dar bem? Tem tantas mil pessoas inscritas, e matemática, né? Eu vou mal, normalmente eu vou mal em matemática. Esse diálogo interno, ele pode jogar a seu favor ou contra você. A melhor maneira de você mudar isso é até um versículo, né, que Paulo escreve aos Romanos, que diz o seguinte, né, não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja bem, esse princípio é um princípio que mostra como funciona a sua mente. Se você pode se conformar com esses pensamentos negativos ou você pode renovar a mente fazendo o quê? Mudando o pensamento, né? Pensamento tipo, não, eu vou fazer o meu melhor, eu estudei, então eu vou lá para colocar no gabarito aquilo que eu aprendi, isso não vai ser o último concurso que eu vou fazer na vida, enfim, palavras que você pode te ajudar no momento de fazer a prova. Por exemplo, Muhammad Ali, um dos maiores lutadores mundiais, ele falou, quando ele estava começando a treinar, ele falava o seguinte, eu vou ser campeão mundial, eu vou ser o maior, ou seja, eu vou ser soldado da polícia militar, eu vou passar nesse concurso público. E isso, gente, não tem nada a ver com positivismo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma região dele que ele não consegue discernir se o que você está dizendo para ele é verdade ou não, né? E como ele não consegue discernir isso, inunde ele com palavras e afirmação e ele vai acreditar em você, tá? O princípio é esse. A gente não tem tempo aqui para falar muito sobre o princípio, mas funciona assim, acredite. Concentração. Uma coisa assim muito importante, quando um time de futebol vai jogar, ele se concentra no sábado, ele se concentra um pouco antes do jogo. Então vou explicar para você agora uma técnica de respiração muito simples para você usar um pouco antes de fazer a prova, para você usar e já treinar hoje. A ideia dessa técnica de respiração é fazer você prestar atenção na sua respiração e fazer uma respiração profunda, uma respiração abdominal, que vai fazer com que o seu sangue seja oxigenado também, dando mais clareza na sua mente. Então você vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, vai sentar de uma maneira ereta na cadeira, tá? Ou seja, coluna ereta, fechar os seus olhos e respirar, fazendo 4 movimentos de 3 segundos lentamente. Então, nos primeiros 3 segundos você enche o pulmão de ar, ok? Aí nos próximos 3 segundos você segura o pulmão cheio de ar, nos outros 3 segundos você vai soltando lentamente e nos outros 3 segundos você segura o pulmão sem ar
e aí você repete esse processo novamente, prestando atenção na sua respiração. Quando você entrar na prova nesse domingo, na sala de prova nesse domingo, você vai sentar, fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. Isso não vai dar margem para a sua cabeça ficar lá imaginando coisa, como que vai ser a prova, nossa, está entrando muita gente aqui na sala, aquele cara tem cara de inteligente, sabe, esses pensamentos que não agregam valor, você vai estar nesse momento concentrado, pensando somente na sua respiração. Beleza? Entendido? Ótimo, ok. Vamos lá para outra técnica aqui, gente. A técnica da visualização. Não custa nada você fechar os olhos também e você se enxergar no dia dessa prova de uma maneira bem calma, bem tranquila, você fazendo a redação, você resolvendo as questões. Cria essa imagem mental, cria essa imagem agora, feche seus olhos agora, né? E se veja fazendo essa prova, né? De uma maneira bem tranquila, bem serena, resolvendo as questões, lendo uma questão de matemática, resolvendo, lendo uma questão de administração pública, resolvendo, enfim, se enxergue fazendo isso. Tudo isso vai te ajudar no seu controle emocional. Lembre-se que amanhã você vai ser soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o controle emocional é muito importante, né? E até esse controle emocional vai te ajudar no teste de avaliação psicológica que vem para frente. Mas nós não vamos se preocupar com isso agora. Nosso objetivo é passar na prova objetiva que vai acontecer nesse domingo. Depois a gente vai estar passando dicas aí em relação ao TAF, em relação ao teste psicológico. Por isso, se inscreva aqui embaixo nesse grupo do WhatsApp, vai ser muito importante para você, tá? Bem, vamos lá. Seguindo aqui no nosso dia a dia até a data da prova. Chegou no sábado, né? Tem muita gente que pergunta o seguinte: vale a pena, Zé Roberto, estudar um dia antes da prova? Olha, depende, né? Se você vai fazer revisão, beleza. Se você vai fazer exercícios, beleza. Eu só não indico de você fazer e estudar conteúdo que você não estudou, né? Mas é isso, fazer de uma maneira bem tranquila, né? Fazer a revisão para que o seu cérebro possa fixar os conceitos que você estudou, né? Separe o que você vai levar. Aqui é muito importante, tá, gente? O edital fala para você levar caneta, né? Pode ser preta ou azul, mas leve preferencialmente a preta. Vai que o fiscal de prova ele não tenha lido o edital e exija que você leve a preta. Então leve caneta preta transparente, tá? Leve também remédio para dor de cabeça, leve lá uma fruta, leve água, tá? Isso é muito importante, água, um chocolate 70%, ou seja, coisas assim que não vão fazer com que você gaste energia, né? Ou acumule energia de uma maneira que não vale a pena. Só é uma alimentação. Porque quando você come comida industrializada, quando você come muito açúcar, o que acontece? Seu cérebro ele fica mais lento, tá? Então procura levar realmente mais assim algo natural, né? E se for levar alguma coisa industrializada, leva aquela bolachinha salgada, porque muitos candidatos acabam na hora a pressão caindo um pouco. Aí você comendo, colocando sal na boca, a pressão volta ao normal. Agora um detalhe muito importante, leve isso, mas num invólucro transparente, tá bom? Leve garrafinha de água também no invólucro transparente. Nada daquelas garrafas de academia, tudo preta, tal, isso não, tá? Então tenha esse cuidado, ok? Documento, leve o documento físico, não vai, não, meu documento está no celular, tá? Você pode ter problema, leve o documento físico, preste atenção na data de validade desse documento, ok? Maravilha, e como você vai chegar no local da prova também é importante, né? Eu já vi candidatos chegando lá, tudo esbaforido, né? Chegando de moto, eu falo, nossa, onde que eu vou deixar a moto agora? Será que é perigoso? Imagina só, a pessoa vai fazer a prova com essa preocupação se vão roubar a moto, se vão roubar o carro, né? Então, gente, procure de Uber, peça para um colega te levar, é muito melhor. Chegue com 1 hora de antecedência, vá calma, vai bem tranquilo, né? A prova vai ser no período da tarde, então dá para você fazer tudo com muita tranquilidade.
Bem, agora fazer a prova. Agora nós vamos para a prova juntos, né? Tudo que eu falar aqui vai estar na sua mente para você fazer uma excelente prova nesse domingo. E eu vou falar sobre atitude, de qual é a sua atitude para fazer essa prova, bem como técnicas, né? Dicas de como você fazer uma excelente prova nesse domingo. Vamos lá? Atitude. É dentro da sua mente que as batalhas são vencidas, né? Por isso que é importante você estar com aquela técnica de respiração, visualização, né? Agora, mais importante ainda é qual é o seu pensamento para chegar nessa prova. Tipo assim, eu tenho que passar nessa prova, Zé Roberto. Eu tenho que passar porque eu estudei tanto, porque eu estou no limite da idade, por causa disso, daquilo. Quando você tem esse tipo de obrigação para passar na prova, o seu emocional é afetado. Você vai assim com um peso nas suas costas, onde dá margem para você ter o branco na hora da prova, de você ficar nervoso, de você ficar ansioso, né? Qual que é o paradigma correto, então, Zé Roberto? Paradigma ou a crença, paradigma é crença interior, né? São aqueles pensamentos que a gente tem. Paradigma correto, eu vou fazer a melhor prova. Eu vou lá para fazer o melhor de mim. Eu vou colocar nessa prova aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi nesse período, simplesmente assim. Você vai fazer o seu melhor. Esse é o seu objetivo nesse domingo, é fazer o seu melhor. Não se preocupe com o resultado. Seja ele qual for, essa prova domingo vai agregar valor no seu sonho de passar no concurso da Polícia Militar, e não só na Polícia Militar, como outros concursos também, porque as disciplinas que você estudou para esse concurso da PM caem em outros concursos também, né? Cai nos concursos aí para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, concursos na área administrativa, para a Guarda Civil Municipal. Tá bom? Então é isso, você vai para essa prova nesse domingo para fazer o seu melhor e ponto final. Nada de ir com aquela ideia, eu tenho que passar nessa prova. Maravilha? Olha só, o candidato que estudou com qualidade, treinou fazer provas, fez simulados, o candidato que não tem a obrigação de passar, mas está lá para fazer o seu melhor, esse é um candidato que está preparado e que deve passar no concurso. Ok, gente? Então, se você fez a sua parte, fica tranquilo. O exame de conhecimento, como que vai ser a prova, né? Lá no edital, está lá que a prova terá 60 questões, ela valerá 60 pontos e tem a prova de redação, que valerá os outros 40 pontos. A prova objetiva, ela tem português, 20 questões, matemática 15, conhecimentos gerais 15, noções de informática 5 e noções de administração pública 5 questões. Como é que você vai fazer essa prova? Então, essas técnicas aqui para fazer a prova, tá? Primeiro, controle de tempo, gente, controle de tempo, isso aqui é importantíssimo, tá? 5 horas para fazer a prova, 60 questões mais a redação. Como que você vai dividir isso? Você vai pegar 3 horas e meia para resolver as 60 questões. 3 horas e meia, gente, vai dar 210 minutos. Dividido por 60 questões, eu vou ter aqui 3 minutos e meio por questões, tá? 3 minutos e meio por questão. Ou seja, quando eu tiver resolvido 10 questões, o reloginho não pode ter ultrapassado 35 minutos, tá? É mais ou menos isso, só para você ter uma ideia de tempo para fazer a prova, ok? Então, aqui, 35 minutos, 10 questões, aí você vai reservar 30 minutos para preencher seu gabarito de uma maneira tranquila. Esses 30 minutos dá para você fazer o gabarito tranquilamente, ok? Só uma dica aqui, você vai receber uma folha de rascunho na hora da prova, marque o seu gabarito nessa folha de rascunho, para depois, quando sair o resultado oficial, na terça-feira, você possa conferir se você foi bem ou não foi bem nessa prova, tá? Tem muita gente que esquece, né? E aí fica aí na agonia de esperar sair o resultado final do concurso para saber se foi bem ou não. Então essa é a dica. 30 minutos para gabarito,
30 minutos para rascunho da redação e fazer as correções necessárias, tá? Então você vai ter lá o rascunho da redação, você tem 30 minutos para fazer esse rascunho e 30 minutos para passar a limpo. Essa é uma boa divisão aí, a gente tem 1 hora para você fazer a redação, 30 minutos para você fazer o esboço dela, o rascunho, e 30 minutos para você passar tranquilamente a redação a limpo, é tempo suficiente. E o tempo também nas questões objetivas, 3 minutos e meio. Eu sei que questões de matemática, raciocínio lógico, pode demandar mais tempo, mas tudo bem, aí você compensa nas outras disciplinas, tá ok? Você está comigo? Maravilha! Então vamos lá. Antes do início da prova, você vai receber... Você entrou na sala de prova, tá? O que você vai fazer? Sentou na sua carteira, na sua cadeira. Se você puder escolher o local na sala de prova, procure sempre sentar no fundo da sala. Não fique na frente, porque ali na frente pode ter um burburinho, pode ter algum candidato que se desentenda com o fiscal de provas, tá? Isso todo tira a sua concentração. Vai lá para o final da sala, sentou, fechou os olhos, enquanto o fiscal de prova não entrega o caderno de questões, fechou os olhos, o que você vai fazer? 4 vezes 3. O que é o 4 vezes 3? Exercício de respiração. Conta até 3, enche o pulmão, conta até 3, segura o ar no pulmão, tá? E assim por diante, focado na respiração. Você vai estar oxigenando o seu cérebro, tá ok? E vai estar focado, concentrado. Maravilha? Bem, o fiscal entregou o caderno de questões. O que você vai fazer? Vai ler toda a prova, dê uma passada de olhos na prova, né? Procure verificar o número de questões por matéria, se as questões são fáceis ou difíceis e, principalmente, leia o tema da redação. Por que eu preciso, o que eu vou fazer primeiro, Zé Roberto? A redação ou a prova objetiva? Primeiro você vai fazer a prova objetiva, mas leia o tema da redação, porque o seu cérebro já vai estar trabalhando nesse tema. Então enquanto você está fazendo a prova objetiva, pode ser que tenha algum insight, algum pensamento em relação àquele tema da redação. Aí o que você faz? No rascunho você anota esse pensamento, essa ideia que você teve sobre o tema da redação e volte a fazer a prova objetiva, tá bom? Basicamente é isso, e se você fizer isso, você tem certeza que você vai fazer uma excelente prova. Lembrando, tá? Nós temos aqui embaixo um link do WhatsApp para você se inscrever e receber informações sobre as etapas seguintes. Nós vamos dividir a prova objetiva em 4 fases, tá? A primeira fase você vai iniciar pelas disciplinas ou pelas questões mais fáceis. Ah, Zé Roberto, eu tenho muita facilidade em português, então eu vou começar com português? Não necessariamente, pode ser que português tenha textos muito longos e aí você vai perder tempo. Você vai começar primeiro com as questões que você sabe resolver. Isso vai te dando segurança durante a prova. Maravilha? Leia com muita atenção todo o enunciado. Sublinhe palavras tipo não, exceto, incorreto, somente, apenas, né? Porque essas palavras são de exceções e a gente vai ver na técnica de chute como é importante isso. Cuidado com a alternativa A. A alternativa A é considerada pelo examinador, aquele que elabora a prova, como casca de banana. É uma alternativa que ele coloca, que faz com que o candidato muitas vezes pense que aquela resposta é a resposta correta. Ele marca aquela alternativa sem ler as demais. Então, tomar cuidado com isso. Essa é a primeira fase da prova. Segunda fase, você vai fazer as questões de nível médio, as questões que você sabe fazer, mas são mais trabalhosas, né? Então, um texto muito longo de português, um exercício de matemática que envolve mais trabalho, né? Tenha mais trabalho para você resolver, você vai deixar para a segunda etapa da prova. Terceira etapa, questões que você ficou entre 2 alternativas. Aqui, muito importante eu destacar para você o seguinte: se você teve o sentimento que tal alternativa é correta, não apague aquela alternativa. É muito comum um candidato apagar, depois uma correção de prova e marcar outra. E o gabarito oficial apontar aquela alternativa que o candidato tinha apontado anteriormente. Então,
confie aí no seu taco, confie no seu sentimento, tá? Lembre-se que todo o conteúdo, né, se você estudou todo o conteúdo da prova, está dentro de você. E muitas vezes essa informação ela não vem de uma maneira direta, ela vem em termos de sentimento, ok? E quarta fase, eu espero que você não chegue lá, que as questões impossíveis, aquelas questões que você não sabe fazer realmente, né? E aí você pode... como você pode chutar na prova, né, você pode colocar qualquer alternativa. Se você colocar qualquer alternativa, você vai ter 20% de chance para acertar, já que é uma questão com 5 alternativas. O que você vai fazer então? Vou passar aqui para você algumas técnicas de chute, tá? Primeiro, né, probabilidade. Se você tem 20% de chances de acertar uma alternativa, qualquer alternativa que você vê que não tem nada a ver com o contexto ali da questão, você já arrisca, você já aumentou para 25%. Se tiver outra alternativa, você já arrisca, você já aumentou aí para 33% a sua chance de acertar aquela questão, tá bom? Segunda dica, estatística. O examinador, ele quer te confundir, então ele pega a resposta correta e espalha parte delas entre outras alternativas. Então veja só, dei um exemplo aqui muito simples aqui, né, de uma questão cujas respostas são essas 5 alternativas aí. Pão e risole seria a questão correta aí, né? Por quê? Olha só que o pão, ele aparece aqui em 2 alternativas, na A e na C, e o risole aparece também na B e na E, né? Então são duas palavras que se repetem em outras alternativas. Então, estatisticamente, ela tem grande chance, essa alternativa, de ser a alternativa correta. Maravilha? Qual que é a outra ideia aqui? Semelhança, quando você tem 2 respostas muito próximas. Pega uma questão de matemática, né? Você tem lá 14,5, 15,7, 17,5, 18,5, 18,7, tá? As respostas mais próximas aqui tá aqui, ó, tá? Então eu chutaria entre a D ou a letra E, tá bom? Quarta dica aqui, eliminação de genéricas, aquelas palavrinhas que eu falei para você sublinhar anteriormente. Você já ouviu aquela frase que toda regra tem sua exceção? Se toda regra tem a sua exceção, palavras aí como nunca, sempre, né? Sem exceções, jamais, tende a ser uma questão com alternativa errada, tá? Então preste atenção nessas alternativas. A cara do cartão resposta, isso aqui é muito importante, gente, né? Se você fez uma prova consciente, você está em dúvida entre 5, 6 questões impossíveis, você vai lá para o seu gabarito. E aí você conta, né, quantas alternativas você assinalou em cada... quantas respostas você assinalou em cada alternativa. Então, por exemplo, você vai lá, você viu lá no seu gabarito que você assinalou 13 respostas na alternativa A, 8 na alternativa B, 12 na C, 14 na D e 13 na E. Se eu tiver que chutar, eu vou chutar em qual alternativa? Vou chutar na alternativa B. Por quê? Porque foi a que eu assinalei menos vezes. Tá bom? Então, eu espero aqui ter ajudado você com essas dicas, com técnicas, né, de controle emocional. Qual é a sua atitude correta para você chegar na prova? E lembre-se, né, visualização, visualize fazendo essa prova de uma maneira muito tranquila, né? Vou lá, você não tem que passar nessa prova, você vai lá para fazer o seu melhor, é só isso, né? Técnica de respiração, concentração, foco, né? Dividir a prova em 4 fases. Primeiro as questões mais fáceis, depois as mais trabalhosas, mas que você sabe fazer, as questões que você ficou entre 2 alternativas e aquelas questões em que você não sabe mesmo, e aí eu passei para você as técnicas de chute. Enfim, eu desejo para você uma boa prova. Eu tenho certeza que se você realmente estudou, se você se preparou, tem tudo para passar nessa prova. Essa prova da Polícia Militar, que são várias etapas. Há um histórico que a etapa que mais reprova é a parte de conhecimento psicológico, o teste psicológico, né? E aí a gente vai aí ter aí dicas em relação a isso,
dicas em relação ao TAF, e para você ter acesso a essas dicas, é só você se inscrever gratuitamente aqui no grupo do WhatsApp, onde você vai ter mais colegas que prestaram esse concurso também, que vocês podem trocar informações, inclusive dos resultados da prova. Maravilha? Eu, professor José Roberto, agradeço a sua presença aqui e desejo para você uma excelente prova nesse domingo.